Para poder chegar no ar. Bem-vindos à minha casa. Eita, coisa boa. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Levanta da poltrona, folgado. Não se esqueça, dê o seu like, o seu joinha e vamos ao que interessa, ao direito à informação. Cara, você já pensou em se casar? Casamento! Vamos aí ao seu direito acerca do casamento. Entretanto, nobres senhores, do ponto de vista da ótica dos poderes sensoriais e extrasensoriais, você já usou aí o sexto sentido? Na França, existe uma corrente contratualista do casamento afirmando que o casamento não poderia ser entendido só como um sacramento religioso, como as instituições, as dogmas, as doutrinas religiosas. E algumas afirmam ser um sacramento e outras afirmam ser uma instituição religiosa. Duas pessoas maiores e capazes com autonomia de vontades poderiam se manifestar livres, espontâneas, desimpedidas, para bem compartilhar as suas vidas. E essa natureza de casamento foi defendido por muito tempo, mas tinha um obstáculo. Se o casamento for reduzido a apenas um contrato, deve pressupor então que o fim de um casamento não se dá por um distrato. Mas o casamento se dissolve por distrato? Não, porque existe o interesse do Estado na preservação da família, pois ela é uma célula base, a mais importante da sociedade. E todos puderem dissolver o casamento somente assinado um distrato, o controle que o Estado idealizou não será aplicado. Então, na França, criaram uma outra teoria para afastar a ideia de casamento enquanto sacramento religioso, afirmando que o casamento não tinha natureza jurídica contratual, mas sim natureza institucional. O casamento é uma instituição forte com regras pré-estabelecidas pelo Estado, aos quais as partes podem apenas aderir. Essa é uma teoria institucional do casamento. Essa corrente que defendia a natureza jurídica de instituição do casamento também tinha um obstáculo, pois se adotarmos que o casamento é aderir ou não, estaremos reduzindo a autonomia da vontade a praticamente a zero. Porque, por exemplo, onde fica a autonomia da vontade para a escolha de regime de casamento, já que são regras pré-estabelecidas que devem ser aderidas ou não? Então, a teoria institucional do casamento não é melhor, mas foi trazida ao Brasil por muitos autores. Exemplo, temos Silvio Rodrigues, colocou um ponto nessa discussão. Ele afirma que o casamento é um contrato. As pessoas acordam livres e espontaneamente que irão compartilhar uma vida, mas não dá para falar que é um contrato, um direito obrigacional em que a pessoa tem um casamento, ou uma questão apenas negocial. Há regras pré-estabelecidas do casamento também por razão do interesse que o Estado tem na preservação da célula base da sociedade, que é a família. Então, é um contrato de direito de família com regras pré-estabelecidas. Por isso, é um contrato especial. Silvio reconheceu que, em parte, os contratualistas tinham razão em que, em outra parte, os institucionalistas também tinham razão. Então, o casamento é um contrato especial de direito de família que tem por fim promover a união de homem e de mulher de conformidade com a lei, a fim de regularem suas relações sexuais, cuidarem da prole, como de prestarem mútua assistência. No México, por exemplo, a pessoa casa já sabendo o dia que vai se separar ou divorciar. E já é pré-estabelecido, salvo algumas exceções que aderem a esse movimento. Fins
nesse conceito de Silvio Rodrigues, já encontramos os fins do casamento. Entretanto, temos aí, primeiro vamos analisar, por exemplo, para regular as relações sexuais, a disciplina das relações sexuais está ligada a um dos deveres do casamento, que é o que? A fidelidade. Segundo, para ele, se casamos para cuidar da prole, para cuidar, não para fabricarmos a prole, porque se nos elencássemos a procriação como fim de casamento, teríamos um problema no estudo da anulação, como a infertilidade ou esterilidade. Se nos casarmos para termos filhos, se não tiver filhos, teremos um problema. Por isso ele escolheu o verbo cuidar do eventual prole. Terceiro, por exemplo, se casamos para nos auxiliarmos mutuamente, para cuidarmos uns dos outros. Segundo Maria Helena Diniz, ela tem quatro fins ou quatro finalidades. Primeiro, procriação, porque filhos são como uma consequência lógica do natural casamento. O tempo que ela viveu era o tempo de família apegada a preceitos religiosos. Mas com isso mata casamento entre pessoas idosas e mata o casamento de quem não pode ter filhos. No entanto, ela conserta isso afirmando que, embora a falta de filhos não afeta o casamento. Segundo, estabelecer uma família matrimonial. Na prática, nunca vemos essa motivação. Esse fim é um pouco preconceituoso, como se a família matrimonial fosse superior às famílias não matrimoniais. Terceiro, estabelecimento dos deveres patrimoniais ou não entre cônjuges. Isso é uma consequência, efeito e não fim. Quarto, atribuição do nome ao cônjuge, ao filho. Isso é muito antigo de família tradicional patriarcal. Hoje as pessoas quase não mudam o nome quando se casam, porque tem muitos documentos que precisam ser alterados. Há exceções em lei que a pessoa continue utilizando o nome de seu cônjuge após a separação. Esse é um desses que a pessoa seja reconhecida profissionalmente por seu sobrenome. Exemplo, Marta Suplicy é reconhecida profissionalmente com esse nome. Então a juíza decidiu que ela deveria permanecer com ele. Se ela se casasse novamente, ela poderia passar esse sobrenome para o marido, se ela quiser, para o filho com esse marido, isso porque o sobrenome é dela agora. Então o uso do nome é uma questão muito complexa. O nome é imutável, só podendo ser mudado se ele expuser a pessoa à situação do ridículo. Nomes esdrúxulos, ou eu diria depreciativo, ou nome que cai na lábia do povo. Existe uma determinação aos cartórios que eles não façam registro de pessoas com nome super esdrúxulos, ou nomes pejorativos, nomes que venham até denegrir a imagem da pessoa. Casamento inexistente. Essa teoria na França, porque os franceses perceberam que existiam situações mais graves do que as que foram elencadas para o casamento nulo e anulável que não tinha previsão legal. Eles estavam inconformados com a afirmação de que só podia ser considerado nulo aquilo que está previsto em lei. Então percebe que não estavam no campo da validade, mas no campo da existência. Entretanto, os franceses afirmam que são 3 elementos essenciais para a existência do casamento. Primeiro, a manifestação da vontade. Por exemplo, se alguém apontar uma arma na minha cabeça e me obrigar a casar com ele, é casamento inexistente. Não, ele é inválido, pois o casamento foi feito mediante coação, ele é anulável. Ele existe porque eu disse sim, mas sim viciado fez com que o casamento pudesse ser anulado. Então, por exemplo, o casamento inexistente é quando não se fala sim e se casa. Exemplo, a pessoa está numa festa bêbada, no outro dia as pessoas vêm dar parabéns para essa pessoa por ter casado, mas ele diz que não se casou.
mas em algum momento alguém burlou algumas coisas e fez uma certidão de casamento. Imagine tal situação, Senhor. Exemplo, o casamento por procuração. Esse exige a procuração específica para o ato nupcial. Alguém outorga poderes para outra pessoa adquirir um bem imóvel em seu nome, e ele vai e se casa em seu nome. Não era para ter acontecido isso, mas o casamento ocorreu por um procurador não habilitado para tanto. Então deve-se entender que por falta de poderes específicos o casamento não poderia ter sido feito no seu nome. Então ele não existe. A ausência de consentimento é inexistência e não de consentimento viciado, por este é uma invalidade. As formalidades de celebração e autoridade competente, por exemplo, celebração formal com autoridade competente, se não existir essa formalidade na celebração. Exemplo, quadrilha de festa junina, o padre pode celebrar um casamento civil? Não. Ele não é competente, mas uma pessoa na saída da quadrilha recebe uma certidão de casamento que acabou de se casar. Esse é inexistente. Exemplo, casamento lá em Las Vegas. Depende de situação. O feito pelo Elvis, por exemplo, não é existente. O fato de formalidade de autoridade competente, há algumas exceções legais. Precisa ter diversos nexos de sexo, diversidade de sexo. Por exemplo, precisam de homens e mulheres. Por exemplo, naquela época, um casamento de pessoa do mesmo sexo seria um casamento inexistente. Mas esse terceiro elemento foi relativado no Brasil, de acordo com o posicionamento dos tribunais superiores, por providência de corregedorias, e liberaram os cartórios e pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então não temos leis específicas, mas diante de tudo que já vivido sobre essa questão, não podemos entender esse requisito como essencial para a existência do casamento. Se esses casamentos, embora inexistentes, tiverem como resultado uma certidão, um assento de registro civil, precisam de uma ação declaratória para reconhecimento de inexistência desse casamento. Processo de habilitação. O casamento é formal, mas tradicional de se inaugurar uma família. Há outras, mas é formal, mas tradicional. Então o Estado está presente na nossa vida de uma forma contundente. Por exemplo, o Estado entende que há necessidade de um controle forte sobre a família, usando aí o raciocínio de duplo controle. Por exemplo, há duas formas de controle constitucionalmente das leis e atos normativos de controle preventivo e controle repressivo. O controle preventivo de constitucionalidade predominante ocorre no processo legislativo, mas até quando há limitação no número de pessoas que podem propor um projeto de lei. Mas se esse tal controle falhar, por exemplo, um projeto de lei chegar ao mundo jurídico como uma lei inconstitucional, então aqui sobre o controle repressivo de constitucionalidade, a utilização de uma ação de ADIM, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, para retirar do mundo jurídico. Entretanto, senhores, o controle preventivo do casamento ocorre no processo de habilitação, cujo requerimento deve ser instruído com os seguintes documentos: a certidão de nascimento, idade, se tem idade mínima para casar, idade núbio, idade para o casamento, até de 16 anos, o parentesco, observando os nomes dos pais, dos avós, para ver se há parentesco, o gênero, hoje para fins de estatística, estado civil, para se verificar se a pessoa não é casada, a certidão de nascimento de alguém que é casado, há uma averbação atrás. Se a pessoa se separa, há uma averbação. Se ela se divorcia, há uma outra averbação. Por isso a certidão de nascimento precisa ser atualizada. Não serve aquela que nós recebemos ao nascer. O comprovante de residência tem duas funções. Cada cartório tem uma jurisdição. Então só pode se casar no lugar em que a pessoa mora ou se o noivo, a noiva mora. E precisa dar publicidade de casamento no lugar onde pessoas te conhecem. Deve ser publicado no Diário Oficial e num jornal de grande circulação.
autorização dos pais ou representantes para menores entre 16 e 18. Se os pais negarem a autorização, a pessoa pode pedir uma autorização judicial, com a prova do porquê os pais não deram essa autorização cabendo aos pais. A prova da denegação cabe aos pais. A pessoa não tem que provar que se casar, os pais têm que provar o porquê negarem a pessoa de casar. Entretanto, Senhor, além dessa autorização, é necessária a declaração de 2 testemunhas que afirmam que não há impedimentos com essas pessoas que são livres para o casamento. As pessoas de cartório são proibidas de valer como testemunha ou funcionário, porque as pessoas que estão no cartório também podem. Precisa comprovar o estado civil. Se você é viúvo e a averbação não foi feita, é necessário levar a certidão de óbito do seu cônjuge. Se for divorciado, deve-se levar a sentença de divórcio ou escritura pública que você assinou o divórcio. Se a pessoa for separada judicialmente, ela não pode casar, visto que o casamento só acaba com o divórcio. Por exemplo, mulher vai ao cartório dizer que ela foi casada naquele cartório e que há muito tempo o marido dela havia sumido e ela soube que estava morto, perto da cidade natal dele. E ela queria casar com o companheiro dela, que já estava junto há algum tempo. O cartório orientou ela a pegar a certidão de óbito dele e levar lá, que eles averbariam na certidão de nascimento dela e de casamento, que ela era viúva, e assim poderia se casar com um novo companheiro. Então, quando ela tira a certidão de óbito, percebe que aparece como viúva outra mulher, ou seja, ela casou com outra mulher. Então, o cartório orientou ela a pedir a anulação do segundo casamento do marido, visto que ele era bígamo, para depois poder proceder com os outros documentos. Por exemplo, impedimentos. O código de 16 do artigo 183, que era dividido em 3 diferentes graus de gravidades. Os impedimentos absolutamente dirimidos, eu diria, tinham os impedimentos relativos. E também tinham os impedimentos proibitivos, suspensivos e impedientes. Quem se casasse contrariando os 2 primeiros impedimentos teria um casamento nulo. Quem se casasse contrariando os 4 impedimentos no meio teria um casamento anulado. Por exemplo, o Código de 2002 não vem mais agrupado em um único artigo. Eles aparecem no artigo 1521, que traz impedimentos absolutamente. O artigo 1523, que traz os chamados causas suspensivas de casamento. Hoje, se você desobedece uma das hipóteses, você contrai um casamento nulo. Se você desobedecer uma das causas suspensivas do artigo 1523, você contrai um casamento sujeito a uma pena. As hipóteses anuláveis estão previstas no 1550. Como são impedimentos, mas como causa de anulação, elas não fazem parte do controle preventivo do casamento. Hoje elas só aparecem como controle repreensivo do casamento. Por exemplo, a prova vai ter nos testes para saber quais as hipóteses do artigo, mistura os 3 artigos e pede para apontar qual é a hipótese de casamento nulo do casamento sujeito a pena, sujeito a anulação. O artigo 1521 do Código Civil não pode casar. Se esse ocorrerem, eles serão nulos. Inciso 1. Ascendentes não podem se casar com descendente, seja por sangue, parentesco civil decorrente da adoção. Pais não podem se casar com filhos, avós com netos e assim por diante. 2. Afins em linha reta, sogro, sogra, padrasto, madrasta, enteado, enteada, avô, avó, de esposo, de marido. O parentesco por afinidade é o decorrente de casamento ou união estável. Ele não extingue com a dissolução do casamento e da união estável, conforme o artigo 1595, parágrafo 2º. Exemplo, Guilherme é de Poço de Caldas e veio morar em São Paulo e chamou a namorada de 2 anos para morar com ele.
diria que ele arcaria com todos os gastos dela. Há aqui uma dependência econômica, então poderia-se apostar em uma união estável, por exemplo, 2 anos. Sim, mas o relacionamento não dá certo e ele sai do apartamento e se apaixona por outra mulher e vai morar com ela no mesmo estilo de que arcará com os gastos. Então ele namorou pelos últimos 3 anos de faculdade, se formou, voltou para Poço, encontrou uma mulher e se apaixonou, casou-se com ela. 2 relacionamentos de união estável e um casamento. Quantas sogras ele tem? 3 sogras. Não existe ex-sogra. Sogra é sempre sogra. Independente de você ter casado a 12ª vez. Sogra, uma vez sogra, eternamente. Um beijo aí no coração para todas as sogras. Homem casado apenas um religioso. Quem viuvou pretende se casar com a sogra. Esse casamento é nulo. Isso porque ele tem sogra do religioso e não pode se casar em linha reta, pois esse seria nulo. A pegadinha é que se existe ou não sogra decorrente da união estável. Então, há relação de sogra decorrente de união estável. E cunhado? Pode se casar com cunhado, pois o parentesco com esse é por afinidade, mas na linha colateral. Inciso 3. O adotante não pode se casar com aquele que foi cônjuge da filha adotiva. Essa pessoa foi sogro, sogra do cônjuge. Então, por que se repetir o que está no inciso 2? Essa é uma demonstração clara do preconceito que existe com o adotivo, pois estavam acostumados a entender o adotivo como filho de segunda linha. Então, esses mantiveram o que está disposto no Código Civil 16, mas sem a necessidade, porque os adotivos seriam hoje como se fosse de sangue. O casamento aqui seria então nulo. Inciso 4. A primeira parte, irmãos, sejam unilaterais e bilaterais, não pode se casar. Unilateral são os irmãos, ou só por parte de pai, ou só por parte de mãe, conhecido popularmente por meio-irmãos. Se ele é meio-irmão por parte de pai, ele é unilateral consanguíneo. E se for meio-irmão por parte de mãe, é unilateral uterino. Bilateral são os filhos de mesmo pai e mãe. Também é conhecido como irmão germano. Qual a importância dessa diferença? Porque se for seu herdeiro, o bilateral irá receber o dobro do que o unilateral receberá. Exemplo, se o pai morre e ele tem como filho você e seu irmão por parte de sua mãe e mais 3 irmãos por parte de casamento que ele teve depois do casamento com sua mãe, todos os 5 filhos recebem a mesma parte de herança quando o seu pai morrer, não podendo haver discriminação entre filhos. Mas se você falece sem ter descendente, sem ter mais ascendente e nem cônjuge, então seus herdeiros são os seus colaterais, e no caso você tem um irmão por parte de mãe e pai, e 3 irmãos por parte só do pai. Seu irmão por parte de pai e mãe recebe o dobro do que seus irmãos por parte só de pai. Isso não é inconstitucional. Então o pai morre e deixa uma herança de 500 mil. Ele tem 2 filhos com a primeira mulher e 3 com a segunda esposa. Então cada um recebe 100 mil. A primeira mulher dele morre, não deixando nada de herança. Mas João, que é distribuído como entre os irmãos, se a herança é de 100 mil, e ele tem um irmão bilateral e 3 irmãos unilaterais, cada um recebe. Se dividirá os 100 por 5, visto que o irmão bilateral vale por 2. Então, bilateral recebe 40 mil. E os outros 3 unilaterais recebem 20 cada um. A segunda parte desses demais colaterais até o 3º grau, inclusive, quem são os colaterais de 3º grau? Tio e sobrinho. Como primo é colateral de 3º grau. Não se impede o casamento entre primos. O casamento impedido é entre tio e sobrinho. O Código de 16 fala que esse casamento era proibido. A vigência aí do Código 16 era proibido o casamento entre colaterais.
No entanto, veio em 41 o decreto 3.200 que previa uma exceção, permitiu o casamento entre colaterais se os noivos conseguissem apresentar 2 atestados médicos dizendo que o casamento não teria prejuízo para a saúde deles nem da eventual prole. Eles estavam liberados para o casamento. Entretanto, então foi uma exceção que se abriu porque havia preocupação de nascimento de pessoas com deficiência, porque quando há a produção de um filho entre pessoas que descendem de um mesmo tronco, os problemas genéticos aparecem. Entretanto, há uma interpretação quanto a isso. A lei geral não revoga a lei especial. Por isso, os atestados continuam valendo. Outro argumento diz que a lei nova revoga a antiga, afirmando que ainda que isso não é uma lei especial, isso é um decreto, ou seja, uma exceção que se abriu no Código de 16. Por exemplo, no inciso 5º, o filho adotivo não pode casar com o filho de sangue da pessoa, mas eles são irmãos. Outra comprovação de preconceito na lei. É um impedimento de ordem moral e não aceito esse casamento entre irmãos. Inciso 6. As pessoas casadas não podem se casar novamente antes de dissolverem seu primeiro casamento, pois se esses se casarem sendo casadas, elas cometerão o crime de bigamia. Artigo 235 do Código Penal. Porque não incorre no impedimento e possam contrair novamente núpcias, e interessados deverão apresentar certidão de óbito do falecido, certidão de nulidade ou anulação do casamento anterior. Artigo 1571, no parágrafo 1º, o casamento dissolve-se com a presunção do óbito do ausente, podendo o cônjuge do ausente casar-se novamente. Exemplo, a pessoa não é casada no civil, ela fez casamento religioso. Depois de alguns anos, a pessoa se apaixona por um colega de trabalho. Ela está liberada ou não para se casar com ele? Como ela não é casada civil, apenas no religioso, esse casamento religioso é prova contundente de união estável. União estável impede o casamento civil? O estado civil de pessoa é solteiro? Então ela não está impedida, pode se casar imediatamente. A pessoa que ela se casou pode contratar um advogado, pedir a dissolução da união estável, pedir partilha de bens, pedir alimentos, eventualmente até uma indenização pela humilhação que a pessoa fez com a outra. Mas impedimento, ela não está. Em 1515, casamentos religiosos e união estável não impede casamento civil. A pessoa está liberada para se casar com um novo amor, pois o seu relacionamento anterior não é casamento civil e, portanto, não há impedimento. O casamento religioso com efeito civil impede o casamento, assim como o casamento civil. Inciso 7º, o cônjuge sobrevivente não pode se casar com aquele que for condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, ou seja, matou o seu marido ou esposo. É o impedimento de ordem moral ou social, mas há situações que há exceções. Se há absolvição, se houve prescrição ou extinção da punibilidade, não se aplica ao impedimento. A palavra é condenação, mas além da condenação é necessário ter havido cumplicidade, ou seja, a pessoa ficou com o conchavo com o assassino de seu cônjuge, para ele poder matar ele e ou ficar com ele. Não há necessidade de cumplicidade entre o condenado e o cônjuge sobrevivente. Seu marido está no banco e ele está acontecendo um assalto e ele é morto por um assaltante. No tribunal do júri, a mulher viúva se apaixona pelo assaltante. Ela pode se casar com ele. Se acabou o julgamento, ele foi absolvido. E se houve recurso, se por exemplo ele foi absolvido, a mulher casa com ele e houve recurso, com ele passando a ser condenado, a ser considerado culpado, o que ocorre? Não, pois a nulidade deve ser observada no momento do sim. Se no momento do sim ele não era condenado, não existe nulidade superveniente. Mas se ele for condenado, recorre e absolvido, deve-se esperar o trânsito em julgado para casar. Não, depois da absolvição, eles estão livres para se casar. Aí nesse período que foi condenado, ainda sem trânsito, eles não vão conseguir se casar.
embora isso seja uma relativação do princípio da inocência ou da culpabilidade. Se ele já sofreu uma condenação, ainda que não transitada em julgado, é impedimento, já vale. Eles não vão conseguir casar mesmo antes do trânsito, e isso é uma relativação do princípio da inocência. Quando uma pessoa já cumpriu a pena, está liberada? Não. Essa é uma ideia de pena perpétua, ela não se apaga, mesmo essa não existindo no nosso direito. É união estável? Pode? Não, pois a união estável é uma união de pessoas desimpedidas. Com o que não está desimpedido será o concubinato, ou seja, a união estável de pessoas impedidas. Poderá ser de um concubinato. Então, mas o concubinato não é protegido pelo direito de família, mas pelo direito das obrigações. Exemplo, genro que mata sogro, casal casado com regime de comunhão universal de bens. O marido vai e mata o sogro. O sogro tinha como herdeira a filha, mas ela não será excluída da herança, pois ela não estava sabendo que o marido o mataria. Mas esse regime de comunhão universal de bens dá direito a dividir a herança. E ele poderia ficar com a herança daquela pessoa que ele assassinou. Não há previsão de exclusão de indignidade na partilha. Tem exclusão para a indignidade para o herdeiro, mas o marido da filha não era herdeiro, e o herdeiro era ela. Então o juiz vai analisar aí a indignidade para afastar o direito de partilha para aquele homem que assassinou o sogro, ampliando a interpretação de uma medida restritiva, contrariando a regra de que uma restrição não pode ser ampliada. Por exemplo, homicídio culposo ou doloso, o inciso não fala, mas tem uma pista, uma tentativa, não tem em crime culposo, então é só crime doloso e não culposo. Um beijo no coração, Brasil!